Bom, depois desse primeiro painel sobre companhias abertas, sobre a CEP, liderada pelo Fernando, temos agora o prazer de falar sobre supervisão e alterações regulatórias. Fala basicamente sobre o trabalho da SDM, a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, que lidera o trabalho das normas, da regulamentação da CVM, que inclusive já foi citado, o Antônio foi muito citado ao longo desses dois últimos painéis, tanto pelo presidente João Pedro, quanto pelo Fernando, pelos demais painelistas. Então, Antônio Berwanger está, falando, corrija se eu falar algo errado, há 20 anos na CVM, 10 anos como superintendente da SDM. O Antônio é mestre em Direito aqui pela FGV, mestre em Direito da Regulação. Fez 2 faculdades, fez Economia pela FRJ e Direito, temos aqui uma dupla graduação. Na sequência, gostaria de apresentar o professor Vitor Butrussi, que é professor adjunto de Direito Comercial da UERJ, professor de Direito Empresarial do IBMEC, doutor pela USP, a professora Ana Carolina Weber, que até há pouco tempo era professora aqui de Direito Empresarial da FGV, doutora pela USP, mestre pela FRJ, pela UERJ, desculpe, pela UERJ em Direito Internacional e formada pela UERJ também, e sócia do Ana Weber Advogados Associados e nossa árbitra aqui, entre outros árbitros nesse painel. E finalmente apresentar o professor Júlio Vidal, que é professor da PUC, foi assessor da CVM, se puder falar um pouquinho depois sobre isso também, durante o painel. É mestre em administração pelo IBMEC, sócio do XEDIAC Advogados, comentar também que eu pulei o professor Vitor Butrussi, que também é sócio do BMA. Finalmente vou passar aqui a palavra para a professora Ana Weber, que vai fazer a moderação desse painel. Agora, todos escutam? Bom dia a todos e todas. É uma alegria voltar a casa. Agradeço em primeiro lugar Zora, Caio, Ricardo pelo convite. Fiquei muito feliz de poder integrar o painel com pessoas que eu já conheço há muitos anos, mas nunca tive, acho que talvez, uma interação tão próxima. Não sei o quanto o Vitor lembra, na época de BMA, que eu fiz uma pesquisa lá para a Gisela há muitos e muitos anos, quando estava saindo da área pública e indo para a iniciativa privada. É uma alegria, e é uma alegria também tratar desse tema, que a parte de regulação da CVM. A gente estava conversando um pouco antes com o Antônio e com o Júlio. Aqui na casa a gente teve uma oportunidade de participar da audiência pública de OPA. Eu tive alguns alunos, a gente conseguiu fazer um esforço para naquele período, e eu acho que os alunos puderam aprender bastante com isso. Nosso painel, a gente vai tratar um pouco no primeiro momento da atuação regulatória. O Antônio vai contar um pouco para a gente de como que a CVM, com base na 6385, com toda a sua estrutura interna, funciona nesse seu braço de atuação. E depois vamos, então, com a colaboração do Júlio e do Vitor, poder tratar um pouco da agenda regulatória para esse ano, que também já se iniciou em 2024. Então, Antônio, a palavra está com você. Muito obrigada por estarem aqui. Júlio, Vitor também, obrigada por participarem. Obrigado, Ana, pela introdução. Eu vou falar aqui até para que a gente possa passar aqui alguns slides que a gente fez para facilitar aqui a apresentação da SDM. Mas primeiro queria agradecer muito o convite por estar aqui hoje, estar nessa casa que estive há muito pouco tempo atrás. Eu me formei recentemente aqui no mestre, no mestrado aqui acadêmico de Direito da Regulação, então é uma alegria especial retornar aqui. E aproveito aqui para saudar alguns colegas meus, como o Pedro, que se formou junto comigo. Bom, a SDM, vamos passar para o próximo, fazendo também um pequeno disclaimer. Não, muito sim, por favor.
Mais um. Bom, os tópicos aqui hoje, né, quem somos, nossas atribuições, um pouco do arcabouço regulatório que rege a nossa atividade de normatização, o processo em si, né, a Agenda de 25, e o fomento à inovação financeira, que é um braço aqui importante da nossa atividade na SDM. Bom, ao contrário da CEP, não é uma crítica, a SDM é uma superintendência pequena, né? Nós temos em torno aí de 15 servidores. Nós temos 2 gerências, né? Uma parte de assessoria e suporte administrativo, que são super relevantes para que a gente possa focar aqui nossa atividade no que é o essencial. Falamos aqui nos painéis anteriores também de concurso público. Interessante dizer que nós temos 2 concursados que integraram a equipe muito recentemente e que são advogados, que se formaram em Direito e que optaram, né, pela carreira na CVM. São jovens, estão em torno de 26 a 29 anos. Então, interessante também ver que é um caminho, né, que se apresenta para quem deseja seguir esse rumo, esse caminho, essa trilha. Então é isso, uma superintendência pequena, a gente se divide em 2 gerências, e vou passar um pouquinho mais adiante, né, como os assuntos são divididos entre essas gerências, e a parte de assessoria técnica me auxilia muito no braço de inovação financeira, que a SDM acaba tendo o papel de protagonista dentro da casa. Bom, nossas atribuições. A principal delas é a condução do processo de normatização dentro da CVM. Então, a gente pega basicamente todos os temas, né, que a CVM tem competência para regular, exceto normas contábeis. Tem todo o trâmite próprio, junto ao CPC, etc. Então, todos os outros, fundos de investimento, companhias abertas, ofertas públicas, tudo isso passa pela SDM. No âmbito desse processo, a gente também elabora estudos, né, inclusive de impacto regulatório, para que o processo administrativo consiga avançar. A gente também interage, né, com outros componentes organizacionais nessa revisão de normas. O Fernando comentou aqui esse trabalho que acaba dedicando, né, algum tempo do dia a dia dele, que é interagir conosco. Então, a SDM ela não conduz um processo de normatização sozinha, ela interage muito com as áreas da CVM, em especial as áreas que aplicam determinada norma, que fazem a supervisão de determinado assunto. Então, essas interações são muito frequentes e são muito ricas, né? Então, a gente estressa bastante, discute bastante, a gente tenta levar uma posição para o colegiado de consenso. Acredito que a gente chega nesse consenso na maior parte das vezes. Algumas vezes não, mas a gente é muito respeitoso em entender que existem posições diferentes e levar as 2 posições para o colegiado deliberar. A SDM também planeja e conduz as reuniões do colegiado de regulação. Então, a gente tem as reuniões ordinárias do colegiado às terças-feiras e às quartas-feiras a gente tem reuniões para tratar de assuntos regulatórios, que são assuntos que demandam uma discussão mais aprofundada. A gente vai ali, muitas vezes, na minúcia mesmo de uma norma, vai artigo, discute redação, vai e vem. Então, é um tempo ali que é necessário para que a gente avance e leve adiante ali uma norma mais adequada para o mercado. A SDM também propõe a agenda regulatória para o colegiado. Essa proposição ela se dá no final ali de cada ano, olhando para o futuro, olhando para o ano subsequente. Então, mais ou menos em dezembro, novembro, dezembro, a gente propõe ao colegiado, né, uma agenda regulatória para o ano seguinte. E, claro, né, isso é super relevante para o nosso trabalho, porque é a nossa priorização. A gente tem mais processos de normatização do que a gente consegue efetivamente tocar em determinado ano. Então, a gente tem que fazer essa priorização. E é importante essa sensibilidade do que é, em determinado momento, necessário para a gente priorizar e dar conta aí
do nosso dever. E outras atividades correlatas que recentemente têm crescido muito, tomado muito nosso tempo, que é essa agenda de inovação financeira. Então, na SDM, né, a gente coordenou, a gente liderou o sandbox regulatório, né, da CVM, que agora a gente está fazendo uma migração desse sandbox regulatório para o ambiente do LAB, que é o Laboratório de Inovações Financeiras da CVM, em parceria com o BID, com a BDE. Então, a gente está levando isso para lá, esse ambiente para lá. A gente quer ter novos processos de admissão, quer ter novos ciclos, não só para o sandbox regulatório, que é um ambiente que, ou seja, o empreendedor já está preparado para receber uma licença e começar a operar no dia seguinte, mas também para o ambiente de prototipação, de prova de conceito. A gente fez uma parceria interessante aqui com o LAB, com a ajuda também da FENASBAC, para que a gente possa fomentar esse ambiente. Estamos também acompanhando os testes de valores imobiliários, né, no DREX, uma agenda de Open Finance também, que a gente está interagindo com o Banco Central para levar, né, a portabilidade de investimentos também como um serviço dentro do Open Finance, iniciativas de Blended Finance. Temos diversos GTs com entidades de mercado, que a SDM participa representando a CVM, e muito importante também projetos de lei. Então, projetos de lei que tenham uma repercussão para o mundo, né, CVM, para os assuntos de competência da CVM, a SDM sempre é chamada também para colocar, né, um parecer, uma opinião sobre isso. A gente se divide da seguinte forma, né? A gerência de normas 1 fica com os temas de emissores, né, que são as companhias abertas, ofertas públicas, os intermediários e infraestruturas de mercado. A gerência de norma 2 pega os fundos de investimento, os agentes regulados e serviços financeiros, são os que a gente chama de, são os consultores, são os analistas, são os gestores, administradores de carteira, e o tema de securitização. E por fim, a assessoria técnica, que não só auxilia esse braço aí de inovação, como também trata sim de alguns projetos normativos. Vou dar alguns exemplos aqui. Projeto de crowdfunding está com assessoria técnica, projeto de influenciadores, que a gente vai falar também, está lá. Então, um projeto que a gente não consegue muitas vezes encaixar em algumas das gerências, ou a gente entende que tem alguém mais equipado para trabalhar nele, na assessoria, a gente coloca lá para dar esse fluxo também. O Fernando comentou que são muitos temas, né, que a gente lida aí dentro do assunto mercado de capitais. E são mesmo, assim, coloquei aí algumas palavras, mas eu acho que durante um dia de trabalho assim, normal, ordinário, eu devo lidar com uns 10 temas diferentes. Então, é muito dinâmico, né? A gente está toda hora interagindo, conversando com entidades. Então, coloquei aqui os mais importantes, né? Como companhias abertas, mercados de bolsa, mas a SDM lida com essa gama aí de temas que é bem ampla, e isso ocorre em bases quase que diárias. Bom, alguns números, né, sobre a nossa atividade em termos de normas editadas. A gente teve 40 em 22, 12 em 23, 16 em 2024. É importante mencionar aqui que nessas 40 a gente está contabilizando aqui o finalzinho de um processo que a gente teve que lidar, que foi o processo de revisão e consolidação das normas, né, que foi editado um decreto 10.139, que basicamente determinou que todos os órgãos tinham que fazer um pente fino no estoque regulatório, avaliar, né, quais normas ainda estavam vigentes, quais não estavam, quais poderiam ser revisadas e consolidadas, e determinou que tudo fosse considerado resolução. Então a CVM, até esse decreto, tinha as instruções CVM, e depois disso a gente transformou todo o nosso estoque regulatório em resoluções. E foi um exercício assim, muito interessante, né? A gente realmente conseguiu diminuir muito o que a gente chama de normas principais da CVM.
Então, hoje a gente tem na SDM, ou seja, esse conjunto todo de assuntos, excluindo normas contábeis, 66 normas principais. É muito, mas não é tanto assim quando a gente considera todos os assuntos que a gente tem. E recentemente a gente divulgou também, nesse site que está aí, uma planilha com todas essas normas, com as 66 normas principais que hoje estão vigentes e que lidam, né, com esses temas todos, exceto normas contábeis. Também é interessante a gente falar das consultas públicas, né, que tivemos 7 em 23 e 4 em 2024, e do número de reuniões de regulação. A gente tem as quartas-feiras do ano, né, que a gente utiliza para as reuniões de regulação, então se considera que tem 52 semanas no ano. E tirar todas aquelas de férias, Natal, né, a gente está ocupando aí em torno de 60% a 70% das semanas, né, com reuniões de regulação. Sobre o arcabouço regulatório aqui que rege a nossa atividade, eu queria destacar esse decreto, né, que é um decreto super relevante que foi editado em 2020 e que regulamenta a análise de impacto regulatório para todos os órgãos da administração pública federal. E basicamente, a análise de impacto regulatório é um exercício que o órgão tem que fazer antes de editar uma norma. E ele traz ali uma série de requisitos, né, para essa atividade. O primeiro deles é você identificar um problema regulatório. Por que você quer regular esse negócio? Qual é o problema efetivamente? Esse problema ele vai ser resolvido por meio de uma norma? Há outras formas de você lidar com esse problema sem ser efetivamente editando um ato normativo? Porque se tiver, a prioridade tem que ser essa. Não tem. A gente tem que fazer editar uma norma. Então, o que esse decreto preconiza é que você tem que analisar os impactos econômicos daquela norma que vai ser editada. Basicamente, a gente está falando dos custos que você vai impor aos agentes regulados. E depois confrontar isso com os benefícios. Falar é fácil, né? Você calcular, né, os benefícios de uma norma é sempre complexo. Né? Os custos a gente não consegue ali fazer um esforço, né, trazer uma quantificação. Isso a gente fez, né, na regra que a gente editou sobre assembleias digitais, a gente conseguiu lá monetizar bem o custo que a gente estava entregando ali, mas o benefício sempre fica ali no campo mais subjetivo. Mas o que esse decreto determina é que a gente tem que realmente fazer essa análise. E o que nos ajuda muito é que ele tem algumas hipóteses de exceção. São essenciais para que a gente possa ter um processo de normatização mais célere, porque nem tudo tem vocação para uma área. Tem coisas muitas vezes que você está flexibilizando alguma exigência. Como é que você vai fazer uma ERD, algo que você vai se flexibilizar? Ou você está simplesmente uniformizando sua regra, uma regra internacional. Então, ele traz algumas dispensas que são muito importantes também para não engessar o processo de normatização. Basicamente, também, né, ele determina que tudo deve ser objeto de consulta pública, quase tudo. A gente já tinha essa tradição, então isso aqui para a gente não foi muita novidade. O decreto 12.002 são regras gerais para elaboração, redação e alteração de atos normativos, e a CVM também tem uma resolução própria, né, que é a 67, que vai ali no passo a passo do processo de normatização da casa. Eu vou entrar nisso, por favor, no próximo slide. A gente tem aqui as 5 etapas do processo de normatização da CVM. A primeira delas é que um determinado tema entre na agenda regulatória. Ou seja, ele tem que ser priorizado, né? Ele é priorizado quando ele consta da agenda regulatória, para que a gente tenha a previsão de um tratamento para esse tema. Aqui a gente tem feito recentemente, né, a divulgação da agenda regulatória da CVM num evento que a CVM faz
de aniversário, né? Que o aniversário da CVM é 7 de dezembro. E neste evento, que é um evento público e etc., a gente faz essa divulgação da agenda regulatória do ano subsequente. Isso também vai para um caderno de indicadores da CVM, que é um caderno que basicamente são indicadores da nossa produtividade. Então, a gente é avaliado, né, como instituição no contexto da atividade de normatização em função do cumprimento da nossa agenda regulatória. O AIR eu já comentei, né, é uma etapa que se faz necessária naqueles casos em que a gente não consegue enquadrar aquele assunto como uma dispensa. Então, efetivamente, a gente tem que elaborar esse relatório, esse trabalho, né, que ele culmina com o relatório de AIR. Na CVM, a gente tem uma assessoria, que é a ASA, assessoria econômica, de análise econômica, que produz, que elabora muitos desses AIRs, outros deles são feitos pela SDM, também possivelmente pela SMC. Quando você tem uma dispensa de AIR, você tem que elaborar uma nota técnica enquadrando aquela dispensa num dos requisitos do decreto. Isso é uma obrigação que parece um pouco burocrática, mas tem sido bastante verificada por órgãos de controle, né? O quanto a gente, nos casos em que a gente segue adiante por uma consulta pública, né, sem passar por essa etapa de AIR, o quanto a gente conseguiu, fez e elaborou essa nota técnica para fins de enquadramento em uma das dispensas lá do decreto. Depois, passada a etapa do AIR, a gente vai para a consulta pública, que é o momento em que a gente disponibiliza uma minuta de norma, né, para fins de comentários do público. Essa minuta de norma é acompanhada de um edital de consulta pública, que basicamente é a exposição de motivos, né, da CVM para estar propondo aquela norma. Depois a gente segue, né, para a edição do normativo, né, enfim. Realizamos a consulta pública, analisamos os comentários, produzimos, né, o relatório e, ao divulgar uma norma, a gente divulga também esse relatório de consulta pública e a gente comenta o que foi recebido, né, e a nossa posição em relação a acatar ou não determinada sugestão. E aquele decreto lá, o 10.411, ele não só trouxe o AIR, como trouxe o ARR, que é a avaliação de resultado regulatório. Então, de tempos em tempos, você tem que pegar uma determinada norma e avaliar se... Lembra aquele problema regulatório que você tratou via normatização? Legal. Passado um tempo, como é que está essa situação? Você conseguiu resolver aquele problema com a norma que você editou? Não conseguiu? Por que não? Qual ajuste pode ser feito? Então, a avaliação de resultado regulatório também é uma exigência que precisa ser feita a partir de uma agenda que você determina, né, algumas normas para serem avaliadas algum tempo depois. Bom, a reunião de regulação é o momento em que a gente toma, né, as decisões, as deliberações relacionadas ao processo de normatização. Ela tem um colegiado, né, a STM, claro que é relator, as áreas que tratam, né, daquela matéria na CVM, também a Procuradoria Federal Especializada e a Superintendência Geral. A agenda regulatória da CVM também está aí no site, né? A gente publica ela desde 2019, ela está disponibilizada aí no site da CVM. E aqui a agenda regulatória da CVM para 2025. E percebam que a gente tenta dividir os temas na etapa que o processo de normatização se encontra. Então, aqueles temas em que a gente já passou por AIR, consulta pública, nos anos anteriores, ou no ano anterior, o que a gente espera, né, para esse ano agora de 2025? Normas a serem editadas, a edição dessas normas. Temas para consulta pública, e aqui a gente está incluindo os temas que a gente já fez um AIR, ou os temas em que a gente conseguiu enquadrar como uma dispensa de AIR. Então, nesse caso aqui, são temas que a gente está
prevendo que a gente vai iniciar uma consulta pública em 2025. Os estudos de AIR, né, aqueles temas que a gente vai passar para essa etapa, ou ARR. Temos também os projetos, né, dessa agenda de Open Capital Markets e de inovação, a portabilidade de investimentos, laboratórios experimentais do setor Minulab e os valores imobiliários no DREX. E temos ali uma caixinha, que é a caixinha surpresa, né, que pode acontecer ali, surgir ali coisas que muitas vezes não estão previstas e podem ou não acontecer. A gente tem uma discussão grande, né, da taxonomia sustentável brasileira, né, junto ao Ministério da Fazenda, uma consulta pública. Se isso tiver um trâmite esperado, né, a CVM vai ter ali uma missão de regulamentar isso no que se refere às companhias abertas no primeiro momento, fundos de investimento no segundo momento. Temos os temas do COI também, que é um tema que nos aflige, em que a gente pretende ter uma ação em relação a isso. Temos 2 pareceres de orientação que a gente vem trabalhando, né? Um sobre blended finance e um sobre boas práticas para enfrentamento de situações de conflitos de interesse. Então ali uma caixinha surpresa que assim, tende a evoluir, mas não é certo que vai evoluir ainda. E eu acho que é isso, né? O próximo, eu já escutei. Frente de inovação financeira, só para terminar. Então, esses 4 temas aqui, eu já comentei um pouco sobre eles. E acho que em relação a isso eu posso aguardar aqui eventuais questionamentos para eu encerrar logo. Então eu pediria que você voltasse e a gente terminasse aqui, fechasse aqui na agenda regulatória e eu retorno aqui a palavra para a Ana para a gente continuar. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Antes de passar para o Júlio,